Tá, joia, gente? Boa noite para quem entrou aí. Eu estava aqui esclarecendo uma pergunta do Antônio Marcos, que ele tinha feito lá no Unileão Digital para mim, e aí a gente aproveitou para concluir aqui o debate que a gente estava debatendo lá pelo Unileão Digital, né? E aí a gente encerrou o debate aqui, que fica mais fácil quando a gente está conversando aqui na nossa aula, tá certo? Então, para quem chegou aí no meio do caminho, era esse o assunto que eu estava conversando, a questão da TUST e TUSD, né, na base de cálculo do ICMS, que é um recurso repetitivo que está aguardando julgamento no STJ na primeira sessão. Vamos, então, iniciar nossa aula, né, do tributário, né, nossa aula síncrona. Como nós tivemos feriado na segunda, eu deixei essa primeira parte da aula de hoje para vocês verem as videoaulas, espero que tenham assistido as 3 videoaulas. E agora eu vou começar a aula, primeiro revisando o nosso estudo de caso. O nosso estudo de caso de semana passada trazia a seguinte situação, era até uma questão Ei, da... professor. Opa, diga. Desculpa a interrupção. Diga, Leandro. Porque na aula passada a gente tinha acordado que ficaria até domingo o prazo para ser postado o estudo de caso. Uhum. Aí, só que no meu portal aqui deu o prazo só até a sexta-feira. Não, mas Até ele... que... Não, mas se você for postar, ele aceita. É porque o Ele prazo... aceitou, mas ficou Oi? Ele aceitou, só que ficou dizendo que estava atrasada a Mas atividade. é porque é aquilo que eu falei na aula passada. O prazo é até sexta, mas a tolerância é até domingo, entendeu, Leandro? Não Compreendi. interfere em nada, vai ganhar o ponto de qualquer jeito, mas é só para aquelas pessoas que ficam assim, professor, aumenta mais o prazo. Eu falei, não, mas eu já aumento até o domingo, entendeu, Leandro? Mas o prazo mesmo seria até sexta, né, na aula, e eu dou a tolerância até domingo, então não tem problema, não muda nada, é só para aqueles alunos que acham, né, que pode deixar para depois de domingo, ficar claro que não pode, porque já é tolerância até domingo. Tá certo, Leandro? Tá Entendi. bom? Desculpa aí É só porque tem pelo muita gente que equívoco. questiona, né? Você não sabe a quantidade de mensagem que eu recebo de gente pedindo, não, dá para aumentar o prazo. Não deu para eu fazer. Aí eu falo, não, mas o prazo é até sexta, eu já dou um aumento até domingo, tá certo, né? Porque se eu botar o prazo até domingo, vai chover de gente querendo que eu aumente o prazo. Então, eu digo prazo é até sexta e eu já aumento até o domingo. Tá legal? Mas não interfere em nada, não. É só para a gente já deixar claro aí que o prazo seria sexta-feira e a gente está prorrogando até domingo, tá bom? Mas até domingo, Tranquilo. 23h59, consegue postar. Né? Depois, né, se deixar para meia-noite, já de segunda-feira, já não consegue, que o sistema vai travar. Tá legal? Tranquilo, Beleza? tranquilo. Aí eu boto aquele primeiro lá, só para saber que seria, né, até a sexta, que é o dia da aula assíncrona, né? E depois a limitação do envio, né, a restrição do envio é até domingo, tá bom? Mas não se preocupe que não interfere em nada, não. O fato de postar domingo, quem está postando domingo pode postar domingo, não pode deixar é para segunda, tá bom? Mas eu faço isso propositadamente, para quem reclamar que aumente o prazo, eu falo, não, eu já estou aumentando já, tá bom? Vamos lá, então, aqui, o estudo de caso. O Estado XXX, é uma questão da OAB de 2018, novo Estado da Federação, resultante do desmembramento do Estado YYY, tem dificuldade de instituir, cobrar e fiscalizar o IPVA em todos os seus 200 municípios. Assim, decidiu delegar competência legislativa a seus municípios para que instituísse o tributo, realizasse a cobrança e promovesse a fiscalização e a administração do referido tributo, impondo aos municípios o dever de repassar 50% das quantias arrecadadas ao Estado. A empresa de transporte de passageiros Sigma, detentora de grande frota de veículos, entendeu por questionar a cobrança do IPVA. Diante dos fatos acima expostos, na condição de advogado, responda aos itens. Primeiro, você vislumbra êxito na pretensão da empresa de transporte Sigma? E aí a maioria dos alunos acertaram, alguns copiaram o gabarito lá da OAB, né? Mas todos acertaram, pelo menos pesquisaram e já se inteiraram da resposta, né? Então, o importante é que houve ali uma busca, uma pesquisa, né? Então, o que acontece? A competência tributária é do Estado, né? Então,
O Estado, então, nessa condição, como ele tem a competência tributária, ele pode delegar? Pode, mas ele só pode delegar o quê? Aquelas atribuições que são de caráter administrativo, ou seja, a capacidade tributária ativa. Ele não pode delegar a competência legislativa. Então, nesse caso, a delegação da competência legislativa, ela afronta o artigo 7º do Código Tributário, então, e ela seria constitucional, porque inconstitucional, perdão, porque a competência, o artigo 155 dá aos estados e ao Distrito Federal. Então, não poderia o município exercer essa competência sob pena de inconstitucionalidade. E, além disso, o ato praticado pelo Estado viola o artigo 7º do Código Tributário. Então, o que vocês responderiam seria que a empresa Sigma ela seria exitosa na ação judicial dela, tá certo? Alguma dúvida na letra A? Letra B aqui. Se a delegação repousasse apenas sobre as atividades de arrecadação e fiscalização de IPVA, seria devido, ou seja, teria razão a empresa Sigma? Se fosse apenas a competência, né? Ou melhor dizendo, a capacidade tributária ativa, ou seja, fiscalizar e arrecadar, né? Isso não violaria o artigo 7º. Por quê? Porque ali ele mesmo excepciona a questão da capacidade tributária ativa. Como a administração, a arrecadação e a fiscalização são atividades inerentes à administração tributária, então ele poderia sim fazer a delegação nesses dois casos, e aí, portanto, não teria êxito a pretensão da empresa Sigma nesse caso, no caso da letra B. Tá joia? Alguém ficou com dúvida aí no estudo de caso? Teria alguma pergunta? Beleza, todo mundo entendeu essa questão da diferença, né, da competência tributária, né, no aspecto competência legislativa, englobando também capacidade tributária ativa, e a capacidade tributária ativa, que é essa esfera mais administrativa, arrecadar, administrar, fiscalizar, tá certo? Então, nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui, eu tenho alguma coisa aqui no chat, aqui, deixa eu ver. Teremos sim, vamos ter toda semana, Marcos, vamos ter um estudo de caso. Quem ainda não conseguiu terminar, né, não conseguiu ainda completar os 3 pontos, não se preocupe, que toda semana, hoje eu vou liberar outro, né, e eu não sei se foi nessa turma ou foi na 316, acabou que eu esqueci de liberar logo depois da aula, fui liberar só na sexta-feira, né, mas agora eu já até deixei uma aba aqui para assim que eu tiver finalizando, quando eu for rodar a frequência, eu vou lá e libero para não correr o risco de eu esquecer. E acabar eu fazendo só na sexta. Tá? Mas vamos ter toda sexta-feira, até a nossa AV2, antes da nossa AV2, vamos ter um estudo de caso. Então, ainda teremos mais 4, né? Salvo engano, mais 4 estudos de caso até o final do nosso semestre. Então, ainda tem tempo de sobra para quem não conseguiu ainda cumprir os 3 estudos de caso, completar, tá bom? E quem não quiser fazer o estudo de caso, eu vou dar uma segunda chance de AVP, só que vai ser uma prova oral valendo 3 pontos, tá? E aí, quem quiser, né, quem não quiser fazer o estudo de caso e quiser pontuar AVP, eu marco, a gente entra aqui no Meet e a gente faz uma prova oralzinha valendo 3 pontos. Misericórdia, Leandro? É só fazer os estudos de casa. Eu estou dando uma motivação para vocês, tá bom? Vocês fazerem os estudos de casa. Tenho certeza que todo mundo agora vai fazer. Bom, vamos lá. Motivou, não é não, Marcos? Vamos lá, então. Em relação ao assunto que a gente vai estudar, o assunto da semana, a gente tem pouco mais de meia hora ainda, né? Então, talvez eu não consiga falar dos 3 tributos, mas se eu não conseguir completar, na próxima aula a gente termina. Mas é bem pontual, acredito que eu consiga falar nessa meia hora, fazer essa revisão com vocês. Em relação aos impostos, alguém ficou com alguma dúvida do conteúdo sobre impostos? Por enquanto, a gente só está entendendo o que é o tributo imposto. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Em relação às taxas, alguém ficou com alguma dúvida sobre as taxas? Foi tranquilo, né, Pablo? Eu botei um conteúdo, embora sejam 3 assuntos, né, mas é um conteúdo menor justamente porque eu sabia que a gente ia ter uma aula
né, mais apertada, porque foi feriado na segunda, tá certo? Mas beleza, que bom que você também achou tranquilo. Então, taxas, alguém tem alguma pergunta? Não? Contribuição de melhoria, alguém tem alguma pergunta? Então, se ninguém tem, eu vou fazer uma revisão rápida aqui, focando, só vou focar nos pontos mais importantes, tá? Eu não vou repetir tudo que está na videoaula, tá bom? De imposto. O que é importante a gente entender? Imposto é uma espécie de tributo, certo? Como espécie de tributo, ele tem características que são inerentes ao imposto. E a gente viu, quando a gente estudou, lembra que lá ainda na unidade 1, eu falei para vocês da classificação do tributo vinculado, não vinculado, quanto à arrecadação, também arrecadação vinculada e não vinculada. O imposto, ele tem essa característica de ser um tributo que é não vinculado. Ele é não vinculado por quê? Porque ele não está vinculado a uma atividade específica do Estado, diferente da taxa, da contribuição de melhoria, das contribuições, do empréstimo compulsório. Perceba que todos esses que eu falei, eles têm uma vinculação a uma atividade específica. A taxa vai ser o exercício do poder de polícia, vai ser a prestação de um serviço. O empréstimo compulsório vai ser a situação lá de emergência ou de relevante investimento nacional. As contribuições vai ser a Seguridade Social, vai ser interesse de categoria econômica, a gente vai estudar semana que vem isso aí, não é? As contribuições, a contribuição de melhoria é uma obra pública, tem que ter uma obra pública que gere valorização do imóvel. Então, perceba que os outros tributos, eles são vinculados. O Estado tem que fazer alguma coisa para poder cobrar do contribuinte. No imposto, não. O imposto ele é um tributo não vinculado porque não depende de nenhuma atividade estatal. E ele também, quanto à arrecadação, ele é não vinculado, ou seja, o dinheiro do imposto ele não tem um destino certo. E aí eu trouxe agora aqui, nessa aula, né, eu trouxe a questão do período, do princípio da não afetação. Do princípio da não afetação. Né? Eu trouxe o princípio da não afetação. O princípio da não afetação, ele é o quê? É o princípio que está na Constituição, lá no artigo 167, que determina que a receita de impostos não pode ser vinculada a nenhuma despesa. Né? Ressalvada aquelas exceções que eu comentei na videoaula, que é a questão da parte de recursos voltados para a saúde, para a educação, a administração tributária, que a própria Constituição prevê. Mas isso é exceção. A regra é o quê? Recurso de imposto não tem vinculação, ou seja, não tem destino certo. Eu posso pagar o IPVA, por isso que eu falei para vocês lá na unidade 1, eu posso pagar o IPVA, esse dinheiro do IPVA, ele lá para pagar o funcionamento da escola. Não tem nada a ver IPVA com a rua, né? A estrada está asfaltada, tá? Porque ele não é vinculado a essa despesa. Tá? Então, não pode ter vinculação da despesa, né, da receita de impostos a nenhuma despesa. Esse é o principal aspecto que a gente tem que gravar dos impostos, tá? Em relação às taxas, tá? Vocês viram que o conceito de taxa ele está tanto lá no artigo 145 da Constituição, como também está nos artigos 77 e 78 do Código Tributário. E aí a gente vê que o Código Tributário, a taxa ela vai ser cobrada em duas situações. Primeira, exercício do poder de polícia. O que é exercício do poder de polícia? É o exercício pelo Estado do poder de império, né, do Estado, e, com isso, ele fiscalizar, ele coibir condutas que podem ser nocivas à coletividade. Esse que é o chamado poder de polícia. Não é a polícia no sentido de segurança pública, e sim polícia no sentido de Estado que detém o poder de império e que ele fiscaliza, controla as atividades para que elas não sejam nocivas à coletividade. Então, essa taxa pelo exercício do poder de polícia é toda e qualquer taxa que é paga em razão de uma fiscalização. Então, se você tem um restaurante, né, e vai lá o Inmetro aferir as balanças do seu restaurante,
essa atividade do Inmetro é um exercício do poder de polícia e você vai pagar uma taxa para o Inmetro aferir sua balança. A questão, né, da taxa de alvará, né, você quer abrir uma empresa, o município você tem que pedir o alvará e você paga uma taxa. Por quê? Porque o município vai desempenhar uma fiscalização para verificar se o seu estabelecimento ele está de acordo com as normas do Código de Posturas do município, normas de higiene, de segurança, para que ele possa autorizar o funcionamento do seu estabelecimento. Então, isso é o exercício do poder de polícia. Então, eu tenho, primeira possibilidade é a taxa em razão do exercício do poder de polícia. A segunda é a taxa quando eu tenho uma prestação de serviço público. Mas não é qualquer prestação de serviço público. Porque o Estado, se nós formos analisar numa ótica minimista, assim, ele existe para quê? Para prestar serviço à sociedade. O Estado serve à sociedade. Ele organiza a sociedade e serve a sociedade. Então, a rigor, o Estado sempre tem que estar prestando serviço. Ele presta serviço de segurança pública, presta o serviço judicial, presta o serviço de saúde, serviço de educação, são serviços colocados à disposição da coletividade para atender as necessidades da coletividade. Mas não é qualquer serviço que pode gerar a cobrança de uma taxa. Um que gera, a gente já viu, é o exercício do poder de polícia, que é um serviço de fiscalização. O outro é o serviço que é desempenhado pelo Estado, mas é um serviço que tem que ser específico e divisível. O que vem a ser um serviço específico? É aquele que você identifica perfeitamente qual é o serviço que está sendo prestado. Se eu vou, por exemplo, se ocorre o recolhimento de lixo domiciliar na minha rua, ele é um serviço específico. Por quê? Porque é a coleta de lixo domiciliar. E ele é divisível. Por que ele é divisível? Porque eu consigo enxergar cada um dos contribuintes que recebe o serviço. Como é que eu enxergo na coleta de lixo domiciliar? É o caminhão passando na porta de cada um. Ou então o caminhão recolhendo lá, no condomínio lá, recolhendo a caçamba, que é o lixo de todas as unidades. Mas ele está ali, é um serviço público específico e divisível. Então, é preciso que o serviço seja específico e divisível, que ele seja colocado à disposição do contribuinte, ou seja, utilizado efetivamente. Então, não é qualquer serviço, porque se eu for pensar bem, por exemplo, vamos usar o exemplo de novo da segurança pública. O serviço de segurança pública ele é um serviço, né, que ele é utilizado, mas ele não é específico. Por quê? Porque a segurança pública ele se dá de várias formas. Você tem o serviço da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, né? Você tem várias formas desse serviço, e, além disso, ele não é divisível. Porque a viatura, quando está fazendo patrulhamento, ela está ali para atender aquela coletividade. A delegacia de polícia civil de determinado local atende aquela coletividade. Então, não dá para você mensurar qual é o serviço que está sendo prestado, né, na delegacia para aquele indivíduo. Porque, na verdade, quando ele está ali realizando registro de ocorrência e investigando crimes, essa tarefa é uma tarefa de interesse da coletividade. A mesma coisa o patrulhamento da Polícia Militar, e você não consegue determinar quem é que está sendo favorecido por aquele serviço, porque a viatura passa numa determinada região, na verdade, atende a toda aquela coletividade da região, inclusive a indivíduos que não moram naquela região, mas que estão transitando por ali. Mesma coisa a saúde pública, você chega num hospital, chega num posto de saúde, a demanda de serviços é diversa. Você tem ali desde a pessoa que vai só tomar uma vacina, até a pessoa que está ali porque está passando mal e vai ser atendido de urgência, ou a pessoa que foi ali só buscar o medicamento. Então, ele não é um serviço específico. O serviço de saúde ele é múltiplo, ele tem várias finalidades, várias vertentes. E ele não é divisível porque eu não consigo identificar qual o serviço que está sendo entregue para cada indivíduo. Quando, por exemplo, você tem lá os agentes de endemias que vão fazer ali a vistoria para a questão do combate à dengue, quem é beneficiado não é só a casa que é visitada, e sim todas as casas da região
são beneficiadas ali porque está sendo feita a verificação da existência ali de vetores, né, do Aedes aegypti. Então, o serviço de saúde também, ele é um serviço chamado Uti-Universe, porque ele está à disposição de todos. Não é uma pessoa específica que vai receber aquele serviço, e sim a coletividade se beneficia. A mesma coisa é a educação. A educação é um serviço Uti-Universe. Ainda que o seu filho, né, não estude na escola pública, mas toda a sociedade se beneficia do ensino público, porque a sociedade mais esclarecida, você tem uma melhor, né, funcionamento da sociedade, indivíduos que são mais conscientes, mais preparados para o dia a dia, para serem cidadãos, né, integrais na sociedade. Então, não tem como você individualizar o serviço de educação, porque, na verdade, toda a sociedade, mesmo quem não está efetivamente utilizando aquele serviço, se beneficia desse serviço. Então, por isso que é preciso observar que os serviços que são sujeitos à cobrança de uma taxa são os serviços uti singuli, ou seja, os serviços singulares. E os serviços que são uti universe são custeados com o quê? Com os impostos, porque eles são uti universe. E o imposto não é um tributo não vinculado? Tá certo? Outro ponto importante que eu queria frisar com vocês da taxa é a questão da previsão, né, do parágrafo 2º do artigo 145, que fala o seguinte: ele diz que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo de impostos, de impostos, né? Então, por exemplo, eu não posso criar uma taxa de licenciamento de veículo. Essa taxa de licenciamento ela não pode ser proporcional ao valor do meu veículo, ou seja, ela não pode ser 0,1% do valor do veículo. Porque o valor do veículo já é a base de cálculo de quê? Do IPVA, que é o imposto. Eu posso botar a taxa lá de R$30? Posso, você não está fixando a taxa, vinculando a taxa a uma base de cálculo de imposto. Tá? Então, por isso que não há problema se ele fixar um valor específico, tá bom? O que não pode é utilizar a base de cálculo. E aí vamos à questão que leva à súmula vinculante 29. Né? A súmula vinculante 29, ela fala o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O que essa súmula quer dizer? É o seguinte, vamos lá ao exemplo que isso vai ajudar vocês a visualizar. Vamos de novo falar da taxa de coleta de lixo, domiciliar de lixo. A taxa de coleta domiciliar, ela não pode ter a mesma base de cálculo do imposto, por exemplo, do IPTU. Qual que é a base de cálculo do IPTU? É o valor do bem imóvel. Essa é a base de cálculo do IPTU. Então, o município não pode criar uma taxa de coleta de lixo domiciliar e dizer que a base de cálculo dessa taxa é o valor do imóvel, porque senão vai ser inconstitucional por afrontar o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, já que o valor do imóvel é o parâmetro da base de cálculo do IPTU. Mas não há, de acordo com a súmula vinculante 29, o que o Supremo quer dizer é o seguinte: não há problema se o contribuinte, perdão, se o município resolver fixar como base de cálculo da taxa, por exemplo, a área do imóvel. Se você for pensar, normalmente o que é? Como é que você sabe o valor de um imóvel? Você pega a área do imóvel e multiplica pelo valor do metro quadrado, não é isso, gente? Então, eu tenho lá, um imóvel tem 100 metros quadrados, o valor do metro quadrado é R$1.000, né? Quanto que vai valer esse imóvel? R$100.000. Né? 100 vezes 1.000, 100 mil. Agora, eu não poderia, isso aí é o valor, né? Então, para eu chegar ao valor do imóvel, eu usei lá a área e o valor do metro quadrado.
Não afronta a Constituição, por exemplo, o município dizer o seguinte: eu vou cobrar a taxa de coleta de lixo domiciliar e usar como parâmetro a área do imóvel. A área do imóvel, ela é parâmetro de base de cálculo do IPTU? Não, né? Ela o quê? É um dos elementos para eu chegar no valor do imóvel lá no IPTU, porque eu tenho que multiplicar a área pelo valor do metro quadrado para chegar ao valor do imóvel. Então, eu pegar um elemento, ou seja, qual é o elemento que eu estou falando para vocês? A área do imóvel. E utilizar isso como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar, isso não viola a Constituição, porque é apenas um elemento. Tá? Esse foi o entendimento do STF consagrado lá na súmula vinculante 29. Tá joia? Ok sobre taxa e sobre essa questão da súmula vinculante 29, que é o tema mais complexo da taxa. Tudo ok, gente? Alguém ficou com dúvida? Tranquilo? Todo mundo está vivo aí, respirando? Pronto, é um sinal de vida. Beleza. Tudo certo, professor. Tá joia, beleza. Então, beleza. Eu queria só saber se porque esse é o tema mais complexo, né, que a gente e o que a gente estudou. E o outro tributo que ficou para a gente estudar essa semana, que também não é um tributo complexo, é um tributo que não é utilizado, né, foi muito pouco utilizado na Constituição de 88, é a contribuição de melhoria. O nome já diz, melhoria. Essa contribuição de melhoria, ela vai ser cobrada pela União, pelos estados, pelos municípios ou pelo Distrito Federal, toda vez que uma obra pública gerar a valorização de um imóvel. Qual que é o motivo disso? O motivo é que o que gera a valorização, quando você tem a valorização, você aumenta seu patrimônio. Se você tem um imóvel que vale 100 mil e ele se valoriza em 50 mil reais, você ganhou 50 mil reais de patrimônio sem fazer absolutamente nada. Não é? Então, o motivo da contribuição de melhoria é fazer com que esse ganho patrimonial, que é resultado do esforço da coletividade, porque é o dinheiro da coletividade, o dinheiro dos tributos, que faz com que seja realizada obra pública, esse dinheiro fosse reposto, já que houve um ganho patrimonial daquele contribuinte que teve o imóvel valorizado. Mas acontece que a cobrança desse tributo, ela envolve, primeiro, uma questão cultural. A cultura que a coletividade tem, que a sociedade tem, de que os entes públicos existem para fazer obra. Então, a cultura é de que o município tem que fazer obra, o Estado tem que fazer obra, ou seja, todo mundo tem que fazer obra. E, em razão disso, também se entende o seguinte, que a gente já vem o discurso, né? O discurso do senso comum. Nós já pagamos impostos demais. Por que eu vou pagar algo em razão de uma obra que foi feita? Então, esse tributo é um tributo visto muito negativamente, principalmente no aspecto político. Motivo pelo qual, esse é um dos motivos, que ele não é utilizado, ele não é cobrado. E o outro motivo também é a dificuldade de cobrar. Por quê? Porque existem parâmetros para você cobrar a contribuição de melhoria. Quais são os parâmetros? Primeiro é você ter uma obra pública que gere valorização de um imóvel. Segundo, esse valor, você pode cobrar, o parâmetro de cobrança é o quê? Até o valor da valorização e também o total arrecadado não pode ultrapassar o valor da obra. Então, veja aí a dificuldade para se cobrar o tributo. Porque, primeiro, para você poder cobrar, você tem que calcular quanto que cada imóvel que foi beneficiado pela obra valorizou. E, além disso, você tem que, na hora de fazer o rateio, você não pode passar do valor total da obra. Então, você não pode sair cobrando de cada um valor que, na soma, ultrapasse o valor da obra. Então, você não pode cobrar individualmente mais do que valorizou e globalmente mais do que o valor gasto na obra.
Ou seja, olha o custo para você cobrar esse tributo. Você vai ter que fazer a avaliação de todos os imóveis, para depois dessa avaliação chegar à proporção de valorização e ver quanto que você poderia aplicar dessa proporção para não ultrapassar o valor da obra. Então, é uma complexidade sem tamanho. E por isso que ele é um tributo que não é utilizado. Seja pelo aspecto político, cultural, como eu já expliquei, e principalmente, eu acho que pesa tanto quanto o aspecto político e cultural, a complexidade de cobrança dele. Se for uma obra pequena, ali asfaltou uma rua, é tranquilo, dá para você avaliar ali, é só aquelas casas. Agora, imagina uma obra que favoreça ali um bairro inteiro. Como é que você vai calcular, vai fazer a avaliação de imóveis de um bairro inteiro? Né? Quantos funcionários, quantos servidores você vai precisar? Né? Quanto tempo que vai ser gasto nesse serviço? Acaba que o custo de cobrança, ele não vai justificar a cobrança. Vai sair mais caro você cobrar do que você, né, deixar para lá, né? Do que não cobrar. E aí, por isso que ele é um tributo que não é cobrado, raramente é cobrado. Só conheço 3 casos de cobrança, e foram municípios do sul do país que cobraram, né? E mesmo assim cobraram uma vez, depois nunca mais cobraram, porque deve ter sido uma confusão grande para cobrar, certo? Então, contribuição de melhoria é esse tributo que depende de uma obra pública que gere valorização de imóvel, ok? E não tem polêmica, ele é um imposto que... estou repetindo, ele é um tributo, né, que não é cobrado, né? Ele não tem aplicação porque, como eu já expliquei, o custo de cobrança e o desgaste político não autorizam que seja feita essa cobrança desse tributo. Tá joia, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês, reforçar, né, na contribuição de melhoria, a atenção a esses requisitos, né? Obra pública que gere valorização do imóvel, o custo da obra, perdão, a valorização do imóvel é o limite individual e o limite global é o custo da obra. Não pode arrecadar mais do que o custo da obra e individualmente não pode cobrar mais do que o valor da valorização. É isso que é necessário saber sobre contribuição de melhoria. Tá joia, gente? Alguma pergunta sobre os assuntos dessa semana? Nós já estamos entrando na nossa reta final. Na semana que vem, a gente vai estudar empréstimo compulsório. Vamos estudar também as outras contribuições, tá? As contribuições em geral. E eu devo começar já com vocês os assuntos da unidade 6, né? Onde a gente vai estudar e vamos entrar ali no Código Tributário e vamos esmiuçar ali os elementos da obrigação tributária, até a gente fechar o conteúdo no final do semestre. Tá joia? Alguma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não, tudo certo, professor. Maiana falou e Leandro também avisou aí que está tudo bem. Beleza, Jefferson, tá ok. Então, fique tranquilo, né? Tá joia, Marcos. Beleza. Então, eu já vou logo, para eu não me esquecer, deixa eu logo aqui liberar esse estudo de caso, antes que... Deixa eu liberar ele aqui, para a gente não ter... Pronto, estudo de caso já liberado. E aí, então, vou rodar aqui nossa frequência. Ok, frequência gerada, gente. Então, muito obrigado a todos, boa noite, bom resto de semana, bom final de semana e até nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Tá bom? Faça um estudo de caso aí. E quem ainda não fez, fique tranquilo que ainda tem tempo de garantir os 3 pontos da nossa AVP. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite, um abraço, até a próxima semana.